Nesses tempos difíceis, a Fundação Dom João VI tem repensado a sua atuação e estreitado sua relação com o público e suas redes. Para isso, criamos um ambiente para promover e cultivar o desenrolar da história. Confira aqui na TV Zoom o Espaço Fundação. Em 16 de maio de 1818, Dom João VI assinou o decreto de criação de Nova Friburgo para receber os colonos suíços. Pela primeira vez na história do Brasil, uma imigração foi planejada e desejada. Os primeiros imigrantes chegaram no final de 1819 em busca da Terra Prometida. A viagem não foi nada fácil. Muitos morreram ao longo do caminho, e o início da vida em Nova Friburgo também foi marcado por inúmeras dificuldades. Apesar dos esforços dos colonos, o mau tempo não dava trégua, e a primeira colheita foi um malogro. Na vila, a paisagem era desoladora. Com as chuvas intensas, o rio Bengalas transbordou, e a enchente atingiu as casas e devastou o que havia em seu caminho. A melancolia se disseminou como uma epidemia entre os colonos. Haviam aqueles que, apesar da decepção, não esmoreciam, mas para outros, a coragem já se perdera de todo. Os colonos ociosos passaram a se reunir em tabernas, buscando no álcool um consolo para suas mágoas. A situação sai do controle. Há tumultos, tentativas de assassinato, estupros. O cenário se torna tão alarmante que o responsável pela colônia, Monsenhor Miranda, pede demissão. Em março de 1821, os subsídios deixam de ser pagos aos colonos. E em abril, com o retorno de Dom João VI para Portugal, a colônia se vê abandonada de vez. Tal realidade é um duro golpe para os colonos. Depois de incontáveis infortúnios, viam-se sós e desprotegidos. Se antes o desespero tomava conta do espírito, agora só restava amargura, arrependimento e desilusão. Nesta época, Nova Friburgo recebeu a visita de Pierre Schmidtmeyer, genebrino radicado em Londres. O banqueiro Schmidtmeyer pensava em estabelecer colônias helvéticas no Chile e, para tanto, decidiu visitar pessoalmente o empreendimento feito no Brasil. Mas, ao testemunhar o fracasso de Nova Friburgo, acaba por desistir de seus planos, mas não consegue ficar omisso diante das dificuldades e dos dramas vividos por seus conterrâneos. De volta ao Rio de Janeiro, Schmidtmeyer relata o que viu na colônia suíça aos seus compatriotas. Sensibilizados, o grupo funda em 31 de maio de 1821 a Sociedade Filantrópica Suíça, com o objetivo de encorajar a operosidade e aliviar a miséria dos colonos suíços, principalmente dos idosos, órfãos e viúvas. Esses filantropos organizaram uma grande campanha financeira que mobilizou o Brasil, a Suíça e outros países da Europa. Até mesmo o Papa participou da coleta. A ajuda da Sociedade Filantrópica chega em 1822. Representantes da instituição distribuem alimentos, roupas, sementes, utensílios e ferramentas, além de pensões e auxílio financeiro para os mais necessitados. A
renovada atenção dada a Nova Friburgo pela sociedade filantrópica faz renascer o ânimo daqueles que ficaram na vila. Esse apoio moral e financeiro vai encorajar os colonos que se dedicarão com mais afinco nos trabalhos da terra. Duzentos anos depois, o mundo todo enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Assim como no passado, o nosso tempo está repleto de desafios. E nada mais simbólico do que reviver a história e o trabalho da filantrópica. São 200 anos, então, a existência da nossa filantrópica. E isso é um marco absolutamente excepcional, né? 200 anos. Não conheço empresas ou organizações aqui que podem dizer isso, né? E nós somos, entre as sociedades suíças de beneficência no exterior, somos a terceira mais antiga no mundo. A primeira é de Londres, a segunda em Petersburgo, na Rússia, e a terceira é nossa no Brasil. Então, um orgulho muito grande. Ao mesmo tempo, somos também a associação filantrópica mais antiga no estado do Rio de Janeiro. Temos 2 meses na frente dos nossos colegas da Alemanha e da Germânia. Tá? Porque no início, a nossa associação era só para colonos suíços. Depois foi modificado também para suíços de outra profissão. Né? E os últimos alterações de estatutos, que eu já era sob a minha presidência, a filantrópica é acessível a todos. Nós achamos, ano passado, alguns documentos que a gente não sabia que tínhamos, né? Aí o texto original, em francês e em português, sobre a fundação da reunião fundadora da Filantrópica Suíça em 1821, onde se colocaram justamente os 7 pontos, né? Ou 14 pontos, desculpa, 14 pontos que iam ser o foco da filantrópica para ajudar justamente os suíços lá em Nova Friburgo. Então, tá aqui os documentos datados do 31 de maio de 1821 e 1º de junho de 1821, a parte portuguesa. No princípio, a gente começa a entender quais eram as dificuldades, né, que a filantrópica encontrava em poder fazer essa ajuda, né? É interessante a gente estar justamente trabalhando nisso para recuperar todos esses textos, né? Dizer, o motivo de ser há 200 anos entre o consulado e a associação foi o mesmo, de ajudar a atender os imigrantes suíços que chegaram no Rio de Janeiro. Mas houve um tempo também, após a fundação da associação, em que o vice-presidente da associação assumiu interinamente os assuntos diplomáticos da Suíça aqui no Rio de Janeiro. Acho que esses são os contatos intensos e importantes entre o consulado e a associação até hoje aqui no Rio de Janeiro. Penso que
foi essencial para esses suíços terem essa ligação com a pátria e também saber que essa associação que tinha os meios financeiros para ajudar nesses suíços na primeira período difícil aqui no novo país, quando eles chegaram no Brasil. Ao longo dos anos, a Sociedade Filantrópica foi se destacando pelo seu trabalho humanitário. Em 1862, foi oficialmente reconhecida pelo imperador Dom Pedro II. Então, depois do primeiro centenário, ou já no primeiro centenário, com tantas, tivemos 700 e poucos associados. Então, uma época muito próspera, muito animada. E também precisamos procurar um imóvel para a nossa sede, tá? Porque até então, as reuniões foram sempre feitas na casa do então presidente. Então, se comprou o imóvel onde estamos hoje, em 1928, e foi feito a Maison Suisse. A Maison Suisse é uma construção que eu gosto muito, é charmosa, né? É um pequeno, não sei, uma mistura de castelo com igreja, né? É bem suíço, ainda também com o emblema da Suíça. Mas esse aí, logo já ficou pequeno, e em 1956, foi erguido esse prédio onde estamos hoje, de 12 andares, e foi inaugurado, inclusive com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek, que foi uma grande honra para os suíços. E aqui, dentro desse prédio, se instalou tudo. O Consulado-Geral da Suíça, a Câmara de Comércio da Suíça, própria Filantrópica Suíça, o Cercle Suisse, e também tivemos embaixo um salão social, né? Com pista de boliche, com tiro à besta, com palco. Então, esse lugar virou o centro cultural, o centro de encontro dos suíços. Então a gente vê como desafio para o futuro, a gente tem projetos em que falem mais de perto as necessidades dos jovens, dar uma visibilidade maior à filantrópica através das redes sociais, se envolver mais com outras instituições que têm um foco mais nas necessidades das gerações mais jovens. E tendo em vista esse aumento da receita a partir de 2024, porque a sociedade filantrópica, ela vive, eu não sei se o Urso já mencionou isso, a receita dela é exclusivamente de bens imóveis, enfim, ela não tem nenhuma atividade econômica própria que gere receita para a associação filantrópica. A gente terá esse aumento, a gente tem que rever muito bem o que a gente quer no futuro, a quem a gente quer ajudar, quem necessita da filantrópica no futuro. E eu acho que o apelo do URSS a um envolvimento maior da sociedade em Friburgo caiu muito bem, porque a origem da própria filantrópica é em Friburgo. Estamos aqui para comemorar.
muito ativo, tá? De pandemia. E eu vi agora que fechamos o ano passado contabilmente com prejuízo. Aí eu até comentei com o tesoureiro que não gosta disso, né? Prejuízo, mas falei que é bom, né? Porque numa situação excepcional como essa, e nós temos a possibilidade realmente de dar um pouco mais, então acho que era nada mais do que sobreviver e continua desse jeito esse ano. A Filantrópica dos 200 anos convidou o Alberto Vermeling, o escritor Alberto Vermeling de Nova Friburgo, para fazer o livro em homenagem a esses 200 anos. O Alberto convidou o Henrique Bon e convidou a mim para ajudarmos na confecção desse livro. Então nós vamos dividir o livro basicamente em 3 a 4 partes, contando com a primeira parte um histórico do que levou a Filantrópica a ser criada. Depois, quando teve a mudança de estatutos, aí até chegar ao final, quando tem os últimos 100 anos. Nós temos um livro dos 100 anos da Filantrópica que foi elaborado, e então a gente vai tentar trazer um pouco dessa história desse centenário, né? Retrospectiva desse centenário, que está muito bem documentado no livro do centenário da Filantrópica, e depois vamos fazer um apanhado, esses últimos 100 anos. O que aconteceu com a Filantrópica nesses últimos 100 anos? Então, eu acho que foi fundamental o papel da Filantrópica, e eu acho que é excepcional ela estar hoje comemorando 200 anos, a gente poder estar aqui comemorando junto com o curso, que é o atual presidente, 200 anos de uma longa história e profícua história, com muito trabalho e com muita entrega para a sociedade. A Associação Filantrópica é uma associação que tem muita importância desde a fundação de Nova Friburgo até os dias atuais. E juntamente com o Instituto Friburgo Nova Friburgo, nós desenvolvemos alguns projetos sociais e temos outros projetos que vão ser desenvolvidos durante esse período. Então, a gente considera que é uma parceria muito frutífera para a cidade e também para o Instituto, assim como para a Associação Filantrópica. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Isso vem do latim e significa, nós conhecemos esse romance do Alexandre Dumas, né, Os Três Mosqueteiros, mas esse lema também foi adotado oficialmente pela Suíça na segunda metade do século XIX, quando teve grandes inundações e grandes problemas. Então, se criou esse lema de ajuda mútua, de solidariedade e inclusive de arrecadação também de fundos. Então, esse lema também, interessante, né, está pintado na cúpula do Palácio Federal da Suíça em Berna. Então, nós escolhemos esse mesmo porque expressa justamente a nossa filosofia da filantrópica, de ajuda, solidariedade. A Associação Filantrópica Suíça ajudou a transformar o destino de Nova Friburgo. Após 200 anos, ela retoma os laços com as suas origens, nos trazendo uma mensagem de esperança e de união que nunca sai de moda. Um por todos e todos por um.